João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem dentro deste versículo. Mas nós queremos fazer uso apenas de uma palavra, que está dentro, introduzida aqui nesse versículo. Nós falamos sobre a primeira palavra deste versículo, que inicia-se trazendo uma resposta, a resposta que o ser humano tanto precisava, e logo em seguida vem a segunda palavra, muito importante dentro deste versículo, a segunda palavra a qual, se não houvesse esta segunda palavra, depois do porquê, nós ficaríamos num vácuo, nós ficaríamos sem entender, não haveria um agente, não haveria quem fez, quem gerou todas essas consequências. E esta segunda palavra é a palavra Deus, porque Deus, esta palavra Deus nos leva ao Deus Criador dos céus e da terra, nos leva ao livro de Gênesis, lá no capítulo de número 1, aonde nós podemos ver Deus agindo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim se inicia a narrativa bíblica, já declarando, enfatizando a ação de Deus, já deixando certo que tudo foi feito por Deus, através dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Deus é um agente ativo. Deus é aquele que fez tudo e todos. Deus é aquele que fez os céus e a terra. Deus é o Criador do universo. Você diz: eu já sabia disso, eu já sei de tudo isso. Eu sei que Deus é o Criador do mundo. Eu sei que Deus é o Criador de tudo que nós podemos ver. Eu sei que Deus, ele criou os céus, os mares, os animais. Você sabe disso. Eu compreendo que você entende que Deus é o Criador dos céus e da terra. Todos nós temos este conhecimento, mas nós precisamos entender que Deus, ele também é o Criador do ser humano. Ele é o Criador do ser humano. O ser humano é uma ideia de Deus. O ser humano é uma criação divina. O ser humano, ele foi criado a partir da vontade de Deus, conforme a sua imagem e semelhança. Deus assim quis formar o ser humano. Então Deus é este Criador do homem. Criador do homem. É necessário, interessante entender que nós somos criaturas. Nós não somos independentes. Nós não somos aleatórios. Nós não surgimos do nada assim. Nós surgimos de Deus. Nós surgimos a partir de Deus. A nossa origem primária está em Deus. Em Deus está a identidade e a origem do ser humano. Muito bem. Diante disso, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade para com Deus. Deus é independente de mim e independente de ti. Deus não precisa de mim e Deus não precisa de ti. Esta é a verdade simples e pura. Deus, ele é independente.
Deus, ele é eterno. Ele é acima do tempo. Ele é acima de tudo que esse mundo vê, de tudo que esse mundo estabelece ou foi estabelecido. Deus, ele não está limitado a você, ele não está limitado a mim, ele não está limitado ao tempo. Deus é eterno. Ele está acima de tudo e de todos. E é importante nós entendermos isto. Não há ninguém acima de Deus. Não há nenhum poder, seja humano, seja satânico. Não há nenhum poder acima do poder de Deus. Não há nenhum Senhor acima do Senhor dos senhores, que é o Senhor Jeová, Yahvé, Elohim. Não há ninguém acima dele. Ele é soberano, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os ambientes que ele quer ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os ambientes que ele quer ao mesmo tempo, porque somente ele é onipresente, onipotente e onisciente. Muito bem. Caminhando um pouco mais à frente, nós podemos entender que Deus, ele se revelou a cada um de nós. Deus, ele se revelou ao ser humano. O conhecimento que nós temos de Deus é porque Deus quis que nós o conhecêssemos. Não é porque nós somos inteligentes. Não. O conhecimento que nós temos de Deus é porque Deus quis que nós o conhecêssemos. E a palavra de Deus diz em Salmo 19, no versículo de número 1, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Os céus declaram, os céus evidenciam, os céus proclamam, os céus afirmam, os céus deixam evidentes a glória de Deus. Eles anunciam a glória do Senhor, a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele se revelou a nós, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que muitos homens não fizeram conta, não deram importância para Deus. Em Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer outra palavra importante em relação a Deus e a sua revelação ao ser humano. A palavra de Deus, ela nos leva e nos direciona a Deus, somente ao Senhor. Olha o que Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus se manifestou a nós. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Você entendeu?
a glória de Deus, a divindade de Deus, a eternidade de Deus, ela se declara, ela é vista, ela é evidenciada nas coisas que Deus criou. E mediante isto, ninguém tem desculpa. A narrativa bíblica diz claramente: são inexcusáveis. Não há excusão, não há desculpas, não. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O ser humano conhece a Deus pela sua criação, mas alguns decidiram não se relacionar com Deus, não buscar a presença de Deus, não dar a devida glória ao Deus Criador, e buscaram as próprias criaturas para adorarem, e olharam para si mesmos e começaram a fazer supostos deuses, fabricando o seu próprio Deus, idolatrando a criatura ao invés do Criador. A criatura só pode adorar ao Criador. Este é o seu alvo certo. O alimento da criatura espiritualmente é o seu Criador. Como Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento do homem. É o alimento que o homem pode obter, a qual Deus tem para dar generosamente para cada um. Mas, meu amigo, entrando aqui para finalmente, deixando certo estas palavras ora dita, quero lhes levar ao pensamento de Deus, levar-lhes a pensar no Senhor. Nós precisamos de uma coisa: saber quem é Deus, no sentido de conhecê-lo. Diz a palavra de Deus em Salmo de número 46, o versículo de número 10, a narrativa bíblica nos diz da seguinte forma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Veja bem, o próprio Deus dizendo: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saber quem Deus é nos traz paz. Saber quem Deus é nos traz sossego. Saber quem Deus é nos traz vida. Saber quem Deus é alivia-nos. Saber quem Deus é nos traz uma vida de tranquilidade. Jesus, Deus, Ele diz aqui: aquietai-vos. Mas o homem só vai ter quietude quando ele conhecer a Deus. Ele só vai ter paz quando ele conhecer verdadeiramente a Deus. O salmista, no Salmo 42, ele estava inquieto. A
alma dele estava angustiada. E ele diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? E o salmista diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque estás perturbadas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista estava com a sua alma abatida, estava com a sua alma sem paz, angustiado, mas ele diz para a sua própria alma: ei, aquietai-vos, não se perturbe, espera em Deus. E ele diz: o meu Deus. Ele diz: ó meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde o Jordão e desde o Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele lembrava de Deus, e no momento que ali estava na presença do Senhor. O homem que sabe quem Deus é e se relaciona com Deus, ele tem paz, ele tem vida, restauração, libertação, refrigério, alegria. Ele tem paz em si, ele tem vigor, ele tem amor. Saber quem Deus é nos traz paz. O apóstolo Paulo vai nos trazer uma palavra dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, cuidará de vossos corações. Saber quem Deus é traz paz ao nosso coração. Traz paz ao nosso coração. Saber quem Deus é. Aquele que conhece a Deus é aquele que se relaciona com Deus. E ele tem paz, ele tem quietude, ele tem desejo de viver. Jesus, ele vai dizer em João capítulo 14, no versículo de número 1. Veja bem, ouça atentamente, porque talvez não haverá mais chance. Esta é uma realidade, é um fato. João 14, versículo 1. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui, o próprio Jesus, João registrando as suas palavras, o próprio Cristo diz para os seus discípulos, e serve também para nós: não se turbe o vosso coração, não encha o vosso coração de perturbação. Ei, o homem está enchendo o seu coração de perturbação, o homem está enchendo a sua vida de angústia, o homem está enchendo a sua vida de agoniações, de inquietações. Jesus diz: não se encha de perturbação, não encha o seu coração de perturbação, não encha o seu coração de guerra. Mas ele diz: confia em Deus, confia em Deus, confia no Senhor. E diz a palavra de Deus no Salmo 125, no versículo 1: aquele que confia no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para todo sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
A confiança no Senhor nos traz firmeza, firmeza de vida, firmeza de caráter, firmeza na caminhada, firmeza no andar, firmeza em todo o nosso modo de ser. A confiança em Deus traz um caráter firme. A confiança em Deus traz uma vida com firmeza, não uma vida inconstante, não uma vida que é como a onda do mar que fica indo e voltando. Uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora não. Aquele que confia no Senhor, diz a Bíblia, que ele é constante, que ele é firme, que ele está alicerçado, que ele pode até passar por problema, mas ele não é destruído, porque ele está firmado no Senhor. A base dele é o Senhor. A confiança dele está no Senhor. Em quem você está confiando? Hein? Você está confiando em você mesmo? Você está confiando na sua própria força? Você está confiando na sua própria capacidade? Você está confiando em qualquer que seja o governo? Triste de você. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, diz Salmo 118. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E salvo engano, é Jeremias que vai dizer que maldito o homem que confia no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes deste mundo. Onde está a tua confiança? Aonde está a tua confiança? Está em Deus? Está em ti mesmo? Está no governo? Está na tua capacidade? Está no teu dinheiro? Onde é que está? E para concluir, Salmo 34. Salmo 34, versículo de número 8, vai dizer assim: ouça aí atentamente. Ouça aí atentamente, em nome de Jesus. Salmo 34, versículo 8 diz assim, apenas diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você entendeu? Provai e vede que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Veja a bondade do Senhor, provando dele. Aqui não fala de colocar Deus na parede, não. Aqui não fala de ir confrontar a Deus. Provar aqui não está falando disso. Provar aqui está falando de se aproximar de Deus. Está falando de se achegar a Deus. Está falando de ter comunhão com Deus. Está falando de como quem saboreia de uma comida boa, provar, sentir o sabor, sentir o seu gosto, sentir a sua presença, sentir quem ele é na sua essência. Aquele que prova de Deus, aquele que sente a presença de Deus, aquele que tem este privilégio, ele vai provar, ele vai sentir o sabor, ele vai sentir a presença de Deus, e ele vai ter uma única constatação, ele vai ter uma única consequência: ele verá que o Senhor é bom. Ele verá que o Senhor é bom. Ele vai ter uma ação de ir ao encontro de Deus, provar, sentir a presença de Deus, e ele verá, os seus olhos contemplarão. Os seus olhos contemplarão, e todo o seu ser sentirá, saboreará, desfrutará
da bondade do Senhor. A essência da bondade é o Senhor. Porque o Senhor é a essência da vida, do amor. Ele é a essência. Ele é a substância da vida. Prove. Veja. Sinta a presença do Senhor. E a presença do Senhor está aqui. Sim, está. Mas como eu digo, a presença do Senhor está ao alcance daqueles que o buscam. A presença do Senhor está ao alcance daqueles que o buscam. Se você não busca, você não vai achar. Você não vai achar. Mas Isaías nos diz: buscai. A presença do Senhor. Isaías nos diz: buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscar ao Senhor. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra a presença do Senhor. Pai amado, eu te louvo, te agradeço por este momento. Te agradeço por esse dia, por esta palavra, por esta oportunidade. Que ora ministramos, ó Deus, a tua palavra, a tua mensagem para os nossos corações.